Pessoal, bom dia a todos, muita paz, muita luz, é um prazer estar tudo aqui com vocês, pessoal de casa, né, muita luz. Então vamos à palestra de hoje, o tema é medicina espiritual. Como que a gente pode entender essa questão da medicina espiritual, né? Muito bem. A primeira coisa importante, que nós vamos bem lá atrás, nós vamos lá atrás da criação desse corpo biológico aqui, a pergunta é, quem fabricou esse corpo? Né? Tem um cientista de Harvard, um cara muito maluco, né? Um cara louco, aquele que estudou o 1 a 1, sabe? Aquele que dizia que o 1 a 1 era uma nave extraterrestre, interestelar. Esse mesmo cara publicou um artigo essa semana, dizendo o seguinte, presta atenção. O universo, né, nem foi criado por inteligências extraterrestres avançadas, esse universo. Então, não quer chamar de Deus, né? A gente chama de Deus, né, para facilitar o negócio. Né? Mas uma inteligência muito avançada necessariamente teve que projetar esse universo, porque ele funciona de uma forma tão perfeita, os números quânticos, a base é tão perfeita que se alguém não projetar, não funciona o universo. Né? Então ele escreveu esse artigo muito interessante. Então eu vou remontar, tem umas coisas que eu não podia dizer, que como ele falou, depois de 2019, eu pude falar. Uma é essa aqui, presta atenção. A origem da raça humana aqui na Terra. Este corpo humano, esse corpo biológico aqui, ele existe em vários lugares da galáxia, ele é muito antigo. Só que a gente nunca tinha usado ele aqui na Terra. Aqui era o reino da Eva, o reino dos animais, era uma estrutura de um projeto biológico na Terra muito avançado. Bom, quando o ser humano foi trazido pela Terra pela primeira vez, então vamos tentar entender a coisa assim. Quando o corpo biológico, esse corpo biológico é um projeto extraterrestre. Tá? Ele é um projeto extraterrestre. Ele é uma roupa que o espírito vai vestir. O espírito vai usar. Usar para viver uma experiência nessa densidade, na matéria, porque a consciência, na verdade, a consciência, essa que é a essência de nosso ser, ela veste 7 roupas. Lá dos planos mais superiores, ela vai vestindo roupas, se manifestando em universos, em planos cada vez mais densos do universo. Até vestir essa roupa muito densa, né, se você tem um espírito morto, que ele está aqui do lado, ele não consegue pegar essa cadeira, ele não consegue interagir, porque a matéria não tem a mesma densidade, a mão dele atravessa aqui, tá? Então, para interagir com essa matéria, ele tem que ter um veículo de mesma densidade, que é esse corpo biológico. Então, esse corpo biológico, tá? Todos nós, veja bem, nós usamos um corpo de uma tecnologia da mais avançada possível, e nós não sabemos como é que ele funciona. É igual o celular, né? Você tem celular na mão, você só usa. Mas ninguém sabe como é que funciona aquela merda. Né? Eu lembro que eu tinha um professor na Unicamp, né, de informática, né? Na época lá, nem PC tinha, nem personal computer tinha, a gente tem que usar o 1130 lá. Furar cartão. Boas épocas. Você deve ter furado cartão também, né? Você da matemática aí. Não? O hospício tinha que furar cartão nessa época nossa. Você imagina furar cartão, cara? Era a forma que você tinha de conversar com o computador. Você colocar uma informação no computador, você tinha que colocar uma informação através de um cartão perfurado. Você digitava cada linha do seu software. Hoje você fala com o computador, né? Fala, o Alexia, toca aquela música para mim. Ele já toca. A interface é até áudio, né? O futuro, a interface vai ser uma pessoa. Ela vai ser um holograma. Assiste um seriado na Netflix chamado Outra Vida. Another Life. Você vai ver que louco. O computador da nave é um holograma. Você fala com ele responde com você conversa com você. Ele botaram sentimento nele, emoção. Ele se apaixona pela comandante da nave. É bem legal. Está assistindo, né? Você vê como é que é interessante? O mais interessante, você não vai ver quem são os ETs invasor no final da história. Esse Another Life começa chegando uma puta nave extraterrestre esquisita tal, e pousa na Terra, né? Os caras ficam loucos, sabe o que é isso, de onde veio, né?
Então, esse meu professor da Unicamp falava assim: computador é uma máquina criada por gênios para idiotas operarem. É igual ao celular, é uma máquina criada por gênios para idiotas como nós operar, que a gente só é usuário, né? Que eu digo que quebrar, meu filho, fala jogar fora que ninguém conserta. Né? Se eu pegar você com o celular e botar numa máquina do tempo, jogar você há 2.000 anos atrás, a hora que acabar a bateria, nenhum de vocês vai funcionar essa merda. É claro que não vai, né? Que o celular, mas você podia gravar, filmar, mostrar para os caras. Você pensa pro egípcio, você filma o cara e mostra para o cara em cores. O cara fica louco, cara. Fala, porra, cara, é o demônio, Satanás. Capturou a minha alma. Né? Que os índios não gostavam de tirar fotografia, né? Os índios não gostavam de tirar fotografia porque falavam que capturava a alma. Prendia a alma dele. Congelava a alma dele. Ele ficava morrendo de medo. Né? Burrice também, ignorância também leva a essas coisas. Bom, então, tem um cientista, né, que ele é da robótica, Os nossos robôs, você tem que entender que os nossos robôs, né, daqui para frente, eles vão se tornar tudo aquilo que a ficção científica tem mostrado. O Isaac Asimov é um grande cientista, né? Na verdade ele era biólogo, né, o Isaac Asimov, e se tornou um escritor de ficção científica, né? E ele tem um famoso, eu acho que o melhor dele não fizeram o filme ainda, ele chama Fundação, é um livro dessa grossura assim, tá? É muito legal, muito louco. Ele tem um chamado Eu, Robô. Então o Isaac Asimov é um dos primeiros cientistas lá na década de 60 a escrever sobre o futuro da robótica. E ele é o cara que inventa as 3 famosas leis da robótica, né? A primeira lei da robótica é o robô não matará um ser humano, de jeito nenhum. Ele não pode matar um ser humano de forma nenhuma. Agredir um ser humano, nada. É a primeira lei da robótica. Né? E vocês assistiram o filme, né? Com Will Smith, Eu, Robô, né? Você viu o robô, os caras vão falar de uma coisa chamada AI. Né? Ou, para nós em português, IR, né? Inteligência Artificial. Ok? Então, quando você produz uma inteligência artificial, aquele que toma decisões, que conversa, diáloga, tal, sabe? Que vai pensar até como ser humano, resolver problemas, tá? Os nossos computadores, nós estamos começando a inteligência artificial, tá? Mas imagine isso aqui daqui a 100 anos. Vocês assistiram o Blade Runner 2049? O Blade Runner é legal, porque ele é um androide, né? Ele é um androide biológico. Ele foi programado, ele foi fabricado numa empresa. E ele mesmo tem solidão, tem tristeza, fica triste, ele precisa de uma companheira. E a companheira é um holograma. É uma moça bonita que é um holograma com inteligência artificial que aprende. Né? Então, esses caras estão pensando tudo desse jeito. Então, o que eles começaram a pensar? Bom, para que mandar um homem para Marte? Mandar um homem para Marte é a morte certa. Certo? Tudo no espaço, outro planeta, no nosso corpo não é adaptável a esse lugar. Vai mandar uma para a Lua? Né? Furou qualquer tarde, você está morto. Né? Todo mundo sabe, hoje os cientistas têm uma dificuldade muito grande. Né? O homem não vai para a Lua, para Marte, do que vocês estão pensando. Vai demorar 50 anos ainda. O Elon Musk, vamos mandar? Não vai. Se mandar, morre. Morre na viagem ou morre depois que chegar lá. Não funciona. Então, os caras querem mandar robôs. Mandar classes de robôs cada vez mais perfeitos. Tá? Cada vez mais inteligência artificial. E você vai avançando. E você manda robôs. Os robôs preparam tudo, vão trabalhando, vão construindo tudo. Agora, qual que é o robô mais avançado que uma civilização pode projetar? Vamos usar a inteligência. O robô mais interessante é aquele que você bota num planeta e ele consegue se reproduzir, se autorreplicar, fazer outro igual a ele. Mas você imagine se você pegar um robô, né, mecânico desse, igual o Eu, Robô mesmo, colocar em Marte, como que ele vai se reproduzir? Só tem pedra, só tem coisa. Como ele vai? Não vai fabricar um chip, fabricar uma coisa. É complicado fabricar um chip, fabricar isso. Ok? Então vamos evoluir. A maior evolução de um robô ou de um androide é um androide biológico.
Você bota ele num planeta, ele vai comer planta, raiz, fruta, e ele vai reproduzir outro igualzinho a ele. É nós. Né? Daí come o que tem aí, planta, né? Faz fuque-fuque, gera um outro. Vai gerando outro. A gente vai povoando com androides. Nós somos androides autorreplicantes. Então, veja bem. Então, o corpo biológico é um projeto extraterrestre avançado, né? De uma inteligência artificial autorreplicante. Tá? Essa é a definição dos próprios ETs lá em cima. Bom, então quando os caras projetaram isso aqui, né? Quando esse corpo começar a dar defeito, ele precisa consertar. Quem que vai consertar quando o corpo der defeito? Ele tem que ter um mecanismo de autocura. Certo? Isso é o sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema implantado de autocura. Você quer ver duas coisas. O sistema dor. Por que nós sentimos dor? Dor é um mecanismo de autodefesa. Tá, doeu, tem alguma coisa errada. Certo? É a minha sensibilidade, é o meu sensor. Eu sinto que está com dor aqui, tem um problema em alguma parte aqui. Eu tenho dor nas costas. Então a dor não é para... A dor, ela não foi instituída em você para sofrimento, para vocês sofrerem, pagar pecado. Não. Era simplesmente um alerta. Sistema de alerta. Ou alarme. Ele dá o alarme quando alguma coisa não está errada. Certo? Dentro dessa inteligência artificial, né, para o corpo funcionar, não tem espírito. E tira o espírito da jogada, tá? Ele é uma roupa que vai ter que funcionar sozinho, sem o espírito. Ele é um androide projetado para funcionar sem o espírito. Aí, né, por isso que em acupuntura, você que é acupuntor, tem os pontos de alarme, né? Nos meridianos. O ponto de alarme, o sistema vai dar um alarme, que está com alguma coisa errada. Né? Então, isso aqui não foi feito para torturar o ser humano, foi feito, né, para... E aí nós temos um sistema de defesa, né, que é chamado autocura, né, que é colocado dentro de nós, dentro do androide, que é o sistema imunológico, que é os glóbulos, né, os leucócitos, né, da célula que vai combater qualquer vírus, qualquer porcaria que entra, ele vai lá atrás combater, ele vai lá vencer, vai lá, né? Quando esse sistema não funciona direito, vocês perceberam que ninguém até hoje conseguiu arrumar remédio para matar vírus? A única coisa que mata o vírus é o nosso anticorpo. Se você não criar o anticorpo, que é o mecanismo de defesa automática do sistema, você não cura. A gente não tinha acabado com a vacina, ela só faz isso, ela estimula você a produzir com mais eficiência anticorpos, que o seu sistema faz. Mas como o nosso sistema está meio balhado, né, ele não produz o suficiente, ele não tem esse mecanismo muito ativo. Né? Então os vírus e bactérias atacam a gente, mas quando o sistema está funcionando bem, legal, ninguém fica doente. Né? Por que vocês têm que você vê, o cara pega o vírus da Covid, tem gente que nem sabe que pega, não está nem aí com o vírus, o sistema funciona perfeitamente, elimina, e o outro vai lá e pum, morre em uma semana. Por que é assim? Alguma coisa está errada. Por que funciona num, não funciona no outro? Né? Então, defesa, autocura, sistema imunológico. Então é um sistema automático, dentro do programa. Por que você corta a sua mão, sangra, ali vai cicatrizando sozinho, sozinho? Você não entra no negócio. Sua mente, o espírito não tem nada a ver com isso aqui. Esse é um sistema automático, que foi projetado, ele vai cicatrizar, vai curar. Né? Quebra o osso, puta, você engessa lá, naturalmente ele vai, né, cicatrizando, curando, e o osso fica bom. Mas quem que projetou isso? Né? Você não pode saber como é que funciona, mas os espíritos sabem, os ETs também sabem. Então os caras de lá, eles não têm o mesmo curso de medicina que vocês têm. É um curso diferente. Né?
Ele vai ter, os professores foram os caras que projetaram o corpo. É mais legal ter aula com os caras, né? Direto da fonte, né? Então, isso vai ser medicina espiritual. A ideia de que o nosso corpo... Agora, veja bem, tudo isso aqui... tem uma coisa muito interessante. Olha que interessante. Aí vocês vão entender, né, por que vocês levam chifre na vida. Vocês vão entender. Está aqui, está dentro disso, da programação. Está doendo o tema. Vocês sabiam, estava lá espírito que vai entrar no corpo. Vê, esse corpo, no projeto, ele é autorreplicante. Certo? Ele é um androide autorreplicante. Esse autorreplicante significa sexo. Tá? E para existir e funcionar, você tem que comer. Comida. Né? E é muito interessante que na inteligência artificial, no projeto, você não come qualquer coisa, ninguém come bosta. Por que ninguém come bosta? Se você não tiver um cheiro agradável, você não come. Então, é aquela velha história. Nós temos um projeto dentro de nós que a gente identifica o que a gente deve, o que não deve. E é gostoso quando a gente come. Se bosta fosse gostoso, com sabor de chocolate, né? Né, Ju? Ia comer bosta todo dia. Né? Então, nós temos um sensor que fala, isso eu não posso comer. Isso é ruim, isso é ruim. Então, tem que dar prazer comer. Que daí eu como, sustento. Agora, para reproduzir, tem que dar prazer também. Se ninguém se doesse para caralho, ia extinção a espécie. Então, no projeto, na inteligência artificial, eles forçam você, o programa da inteligência artificial força você a buscar o sexo oposto. E tem mais, tem que buscar a mais bonita e a mais gostosa. Ninguém quer buscar gente feia para transar. Porque isso não tem a ver comigo, isso é um projeto biológico, isso é um projeto, por quê? Porque, deixa eu explicar para vocês. No reino animal é a mesma coisa. Aquele manco, torto, ninguém, ele vai ficando de lado, certo? Ou seja, só vai cruzar o melhor da espécie. Ou seja, o mais bonito, o mais garanhão, a moça mais bonita. Porque por isso que todo mundo tem fantasia, só com aquelas meninas playboy, aquelas bundas gostosas, peito gostoso, né? Né, Léo? Né? Outro dia perguntaram para mim, viu, Baiano? Perguntaram para mim, qual que é a primeira coisa que eu olho numa mulher? Quando eu vejo... Eu falo, como eu sou um ser espiritualista, eu vejo o coração da mulher. Só que tem um problema, o peito está na frente. Não é verdade? O que eu vou fazer? Os peitos vêm na frente, como é que eu vou, né? Já que está. Então... Se a gente, inclusive quando os caras trouxeram os primeiros seres humanos para cá, eles não tinham alma, não tinha espírito acoplado a eles. Os caras começaram a trazer em naves espaciais, mesmo e soltavam, no tempo da Idade da Pedra. E eles começaram a se reproduzir, a se adaptar ao sistema, porque tem que adaptar o planeta, a temperatura, tá? Eles trazem de outro lugar. E vão fazendo mudanças, ajustes genéticos, tal, no androide, no robô, até que ele fica bem adaptado ao ecossistema, com o alimento daqui, tal, clima, tudo adaptado. Aí ele está pronto para receber alma. Aí o espírito chega, presta bem atenção, o espírito não tem nada a ver com sexo. O espírito não se reproduz lá em cima, não faz fuque-fuque. O espírito não nasce de fuque-fuque. Então esse espírito ele vai entrar. Agora, esse espírito, como ele não faz fuque-fuque, ele não é macho nem fêmea. Aqui só tem duas opções. Ou é macho ou fêmea. Hoje em dia ninguém sabe mais, né, Léo? O que é o quê? Tá tudo certo. Né? Que time joga, né? Tá tudo certo. Tá aí as cantoras de MPB para falar, né? Então... O espírito, ele não sabe o que é essa sexualidade. Ele não sabe que a energia sexual vai dominar e vai montar todo o comportamento dele aqui. Agora Freud explica. A partir daí Freud explica.
né? Todos os impulsos sexuais desde a infância, porque o mamífero ele tem um instinto sexual para se alimentar, para mamar, né? Aquela fase oral, né? Depois a fase genital, onde ele vai procurar a reprodução. E aí todo o seu filminho teenager da sessão da tarde, sabe? Que era de escolinha, né? Aquela colégio, as paqueras, né? O team leader, o jogador de futebol, né? Você vê, o mais bonitão, as menininhas tinitas mais gostosas, e tem aquela feia que ninguém liga, né? Não é verdade? Nos filminhos. Tudo movimentado por um instinto, por uma programação de Android. Então, o indivíduo que é corno, ele não tem nada a ver com isso, é o Android que fez ele corno. Porque você vai ser forçado, o espírito entra e ele perde o controle. E ele vai ser escravo dos instintos primitivos desse androide. Vocês estão entendendo? Então você vai procurar o sexo oposto, achar que vai te dar um puta prazer, assim como comer te dá muito prazer. O sexo é um prazer enorme que é embutido nessa questão da programação do androide para a gente reproduzir a espécie, e nós ficamos escravos desses sentimentos, dessas emoções primitivas. E a vida inteira você fica preso a isso, achando que a felicidade é responder, e o espírito fica morto na jogada. O espírito está morto, ele adormece aqui e vive os instintos primitivos. Aí vai competir, aí vai guerrear. E tudo, Freud sempre explicou que todas as guerras mundiais têm origem na frustração sexual do indivíduo. Toda busca de poder é uma forma, né, de frustração sexual, e você precisa preencher essa frustração simplesmente tendo poder, fama, sucesso, ser rico, dinheiro. O Osho sempre dizia que atrás de todo carro de luxo, carro esportivo, existe um frustrado sexual. Ele veste essa roupa para exibir para a fêmea. Da mesma forma que um passarinho fica lá rodando para a fêmea, aquelas penas bonitas para a fêmea ficar lá, né? O macho faz isso aqui da espécie. Ele usa essa programação androide. Ele se veste com um carro, se veste com uma roupa bonita, né? Entendeu? Isso se chama transferência. Eu preciso fazer sucesso para pegar aquela menininha bonita. Então tudo que você vai fazer faculdade, você vai querer tudo para você ter uma certa condição, até material e financeira, para depois você conquistar a fêmea. Tudo é movimentado em torno disso, inconscientemente. Os espíritos estão chegando, já você viu? Yansan, é Isis também, Léo. A Isis, chegou a Isis. Então vocês estão entendendo aonde está o quê? Agora, o cara que está lá em cima, olhando tudo, sabe tudo como é que funciona esse corpo. Aí, veja bem, no Brasil principalmente, os caras fizeram uma experiência, um projeto experimental, os espíritos, pegando um médium chamado Zé Rigó. Eles pegaram duas frentes aqui. Uma frente é para enfrentar a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é uma bosta, não levava ninguém a merda nenhuma, só uma puta escravidão do cacete. Né? Não esclarecia nada, não levava ninguém, todo mundo era normal, trabalhava normal, um androide normal, no fim de semana ia na igreja, assistia a missa e voltava para casa. Estava resolvido o problema. Só pagou dízimo, né? Ajudou a igreja, lopada. Não tinha uma evolução de conhecimento. A igreja rezava a mesma coisa durante 2.000 anos. Aquela mesma história. Bom, então eles botaram Chico Xavier, Divaldo, todo esse pessoal para enfrentar a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica não acredita em reencarnação. E proíbe você de falar com os espíritos, como se os espíritos fossem o maior medo, o maior trauma, o maior fantasma é o espírito. Então, a igreja proibia que o espírito se manifestasse na vida de vocês. Vocês tinham que viver essa programação do androide. É a parte primitiva do ser humano, é a parte da roupa, do corpo biológico. Então, por isso que todos os mestres no Oriente, quando quer transcender, a primeira coisa que eles fazem é cortar essas duas coisas. Corta sexo, é celibatário total, para não deixar o corpo dominar meu espírito. O espírito tem que florescer, ele tem que vir à tona.
Tá? Aí vocês vão entender por que as escolas orientais eram celibatárias. Não era porque é pecado. Não tinha nada a ver com isso. É porque você ia manter escravo e preso à densidade e todos esses fatores, toda essa energia que vai levar você a uma escravidão do corpo, uma escravidão da carne, como a gente dizia, né?